Então, pessoal, falando agora um pouco também sobre as aplicações desse processo. Como a gente comentou que o eletrodo revestido foi um dos primeiros processos que surgiu, ele é um processo muito versátil. Vocês vão encontrar eletrodos para soldar basicamente quase que qualquer tipo de material que vocês encontrarem. E a grande vantagem frente aos outros processos do eletrodo revestido é que ele não precisa de um suprimento de gás. Então, se eu vou fazer uma montagem ou se eu preciso fazer uma manutenção em um local de difícil acesso, eu não preciso ficar andando com um cilindro. Basta eu ter uma fonte de alimentação, nesse caso aqui a máquina é monofásica, por exemplo, então aqui no nosso caso monofásico é 220, se eu tiver uma rede de 220, eu consigo levar o equipamento e executar a soldagem. Equipamentos normalmente são leves, então se eu for fazer um trabalho em altura ou algo assim, eu consigo botar uma alça e transportar ele de uma forma mais fácil e por isso ele se torna ainda bastante versátil. E além disso, pessoal, as principais vantagens do processo de eletrodo revestido ainda hoje é que é um processo, dentre os que vocês vão encontrar aí no meio industrial, considerando principalmente eletrodo, MIG e TIG, ele é o mais barato, tá? Então ele é fácil de começar, vai precisar do equipamento e o eletrodo em si é um consumível barato, tá? Ele é fácil para quem está começando a aprender, tá? Então ele é simples, não preciso decorar muitas informações. E o eletrodo revestido, cara, qualquer loja de ferragens, materiais de construção, vocês vão conseguir encontrar. Então o acesso ao consumível também se torna bastante prático. Por isso que locais de difícil acesso, locais mais remotos, o eletrodo revestido ainda é uma ótima opção a se considerar. É claro que nem tudo são flores, né? Então a gente tem algumas limitações nesse processo também. Quais seriam as mais evidentes, tá? Esse processo aqui vai gerar escória, então exige que eu tenha uma etapa de limpeza de escória no meu processo, tá? Ou seja, fiz um cordão, antes de eu fazer outro cordão do lado ou em cima, ou que eu estiver preenchendo, por exemplo, eu tenho que fazer a quebra da escória, passar uma escova, garantir a limpeza dos interpasses que a gente chama. Então ele fica um pouco mais lento nesse sentido. O aproveitamento do consumível ele é um pouco menor se a gente for comparar com outros processos. Por exemplo, aqui eu vou usar o meu eletrodo basicamente até aqui na ponta, onde eu ainda consigo segurar ele com o porta-eletrodo e não vou queimar o porta-eletrodo, né? Então essa pontinha aqui, esse toquinho do eletrodo revestido eu sempre vou jogar fora. Por isso que, por exemplo, quando você compra eletrodo revestido, que normalmente vai vir aí em embalagens de 5 kg, por exemplo, não significa que você vai ter 5 kg de solda. Normalmente você vai ter um aproveitamento menor quando comparado aos outros processos. Além disso, pessoal, uma coisa a se considerar é o seguinte: o comprimento do eletrodo ele é limitado. Então, se eu preciso, por exemplo, eu tenho uma aplicação que eu preciso fazer um cordão de solda ininterrupto de, por exemplo, 2 metros. Quando o eletrodo chegar aqui, eu não consigo continuar a solda. Eu vou ter que parar, jogar essa ponta de eletrodo fora, pegar um outro eletrodo e continuar a minha solda. Então, aqui eu vou ter mais emendas ao longo do meu cordão.